Tem coisa boa. Sou o professor Júlio César Sanches, para quem não me conhece, sou conhecido como professor Sanches, tá? Faço a coordenação de 25 pós-graduações, verdade, em Direito Civil, em Processo Civil, e também Direito Imobiliário Registral. Ô, raminho bom, hein, para você ganhar dinheiro após passar no OAB, viu? Direito Imobiliário, verdade, né? Para começar, adiciona o professor no Face. Vamos virar amigo eternamente, né, por favor? Por favor, né? Júlio Sanches, opa, você não sai de lá, ó. Júlio Sanches, com Z no final, hein? Júlio Sanches, com Z no final. Então, seja amigo do professor, eu divulgo palestras, livros, dicas também. Contrata meu advogado para fazer audiência, viu? Se tiver um preço bom, a gente ajuda, né? Vambora, né? Vambora. Direito é sensacional e a nossa matéria é linda, né? Processo civil é residual, hein? Residual. Se falta informação, isso, Júlio César Sanches, hein? Lembra do traído pela Cleópatra, coitado, né? Otávio foi lá e enganou, né? O Júlio César, né? Então, Júlio César Sanches, no Facebook só Júlio Sanches, hein? Adiciona lá. Não somos, acho que, coincidências da vida, né? Olha só, primeira dica aqui, acho que é tranquilidade. Vamos fazer a prova com tranquilidade, né? Isso é importante. O professor foi fiscal de sala, não só de exame da OAB, mas também foi fiscal de sala de concurso público da magistratura. Uma vez eu olhei no fundo um japonesinho. Tem algum japonês aqui? Não tem, então pode falar, né? Tem um japonesinho comendo banana. Verdade, mas não era uma banana, era muita banana. Ele estava comendo mais de 12 bananas, né? Eu vi umas 12, eu vi ele comendo. E uma moça levantou e falou assim, o senhor é fiscal de sala, o senhor tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito porque ela tá um cheiro de banana insuportável nessa sala. Aí eu fui sincero com ela, falei, a senhora caiu na casca de banana? Não caí. Voou banana na senhora? Não voou. Então não tem jeito, tem que fazer, deixa ele comer a banana, né? Mas o professor é curioso e eu anotei, porque no concurso público é igual a B, fica na mesa, ticado lá, fica o número, né? E aí eu anotei o nome completo dele no nome de inscrição. Não é que o sujeito passou em terceiro lugar? Aí eu pergunto, será que é a banana? Pode ser a banana ou não, né? Olha só. Então vale a pena levar a banana, né? Mas brincadeiras, verdade. Mas brincadeiras, não dá cãibra, né? Brincadeiras à parte, é importante a gente saber que fazer uma prova de concurso, e OAB concurso, com tranquilidade, você só tem a ganhar. Né? Quando você faz afobado, eu preciso sair logo, preciso ir embora, você vai reprovar. Curta a sua prova. O valor da prova da OAB é caro a inscrição, não é cara? É caro. Quantas coisas você podia fazer com esse dinheiro, não é verdade? E você não vai curtir a prova, você vai fazer correndo. Ganha ponto quem faz correndo? Ganha nada, né? Não ganha. Então, vamos combinar, fazer com calma. Ele passou provavelmente na prova, não pode ser que não foi a banana, mas ele fazia com calma, ele curtia a banana. Vou imitar aqui a banana no microfone. Ele pegava, descascava a banana com cuidado, dava aquela mordidinha na cabeça da banana. Verdade. Não era aquele sujeito afobado, vai lá e come a banana com tudo. Não, eu olhei, eu vi. Ele descascava, mordia a cabecinha da banana, curtia, aí descia a casquinha e ia no resto. Então, doutores, tudo é com calma, né? Quando a gente faz com calma, é verdade. Tá? Então é importante, hein? Ó, importante. Leve a banana ou chocolate e curta seu chocolate e sua banana. Viu, doutor? Verdade, viu? Doutor, verdade. Ó, vamos lá, hein? Vamos começar. Gostei dessa cor já, hein? Essa cor chama dinheiro, né? Chama dinheiro. Então, no dia da prova, vamos combinar. Leva um estojinho amarelo, alguma coisa amarela. Depois que o professor começou a usar a cueca amarela, nunca mais faltou dinheiro, graças a Deus, né? Então, amarelo é forte, hein? Amarelo é forte. Então, leva alguma coisa amarela, hein? Olha lá, já tá de amarelo. Aqui. Importante, hein? Olha só, vamos começar do começo, hein? 5 questões eu vou dar nessa prova, certeza, hein? 5. Então, vamos começar. Professor, o que vai cair em processo civil? Vamos começar pelo começo. O começo de tudo é uma boa inicial bem feita, né? E a inicial bem feita, hoje com o novo CPC, é aquela inicial que eu não vou esquecer de fazer o quê? Me manifestar a respeito da audiência de conciliação e mediação. Então, o fato é que está na hora, está cheirando isso para a prova. A prova da OAB hoje, a gente tem que ficar atento, porque hoje é uma regra nova. No passado, nem audiência de conciliação a gente tinha. Hoje nós temos, né? Audiência de conciliação e mediação. Então, vamos ficar esperto em relação a isso, vamos ficar atento. Na inicial, virou o requisito se manifestar a respeito da audiência de conciliação e mediação. Se é requisito da inicial, se faltar, o juiz vai ter que pedir para emendar. Ô doutor, emenda inicial aí que você não falou da audiência de conciliação, se você quer que tenha ou não tenha. Olha só a importância disso. Então, o começo de tudo já é aí. Cheira a questão de prova. Professor, na minha prova pode cair alguma coisa disso? Claro. Hoje foi criada a audiência do quê? Mediação e conciliação.
Então é a novidade do CPC. Além da novidade do CPC de mediação e conciliação, ele manteve a audiência de instrução e julgamento. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Outra situação importante, começando no começo, hein? Quando eu falo da audiência, mediação e conciliação, eu advogado, você advogado, precisa se manifestar no processo. Se quer que tenha ou não tenha. Né? Então, o importante, o obrigatório é se manifestar. Não é falar que quer que tenha, porque a mídia adora divulgar coisa errada, né? Audiência de conciliação agora é obrigatória. Não, calma, não é obrigatório. Obrigatório é o quê? O fato de se manifestar. Então, fique atento em relação a isso. Começando do começo, todo inicial não pode faltar os pedidos, né? E esses pedidos são essenciais, falar de prova, citação, valor da causa, citação. Toda inicial tem que ter valor da causa. Tem que ter pedido de citação, pedido de provas, tem que ter. E agora o pedido da audiência de mediação e conciliação. Olha que pergunta linda para cair em prova. Ó, uma já foi, hein? Ó, quando eu falo da citação, eu preciso lembrar que citação nós temos três citações. A primeira citação que existe, uma citação muito conhecida, é oficial de justiça, né? Por isso está todo mundo no sábado aqui estudando, não é verdade? Sábado é bom porque você estuda e além de estudar, você foge do oficial de justiça, né? Olha lá, né? O oficial de justiça adora fazer citação de sábado, olha o perigo disso, né? Então é bom estar estudando aqui mesmo, até às 8, que até às 8 ele pode citar, olha só que beleza, né? Sem falar que quando você estuda de sábado, você foge do quê? De lavar louça, né? Passar roupa, levar o cachorro no pet shop, então é fria. Sábado você tem que fazer alguma coisa, ou pós, ou trabalhar, hein? Faz um bico, nem que for voluntário, né? Verdade. Então, doutores, tá a dica aí, hein? Na inicial, não esqueça, toda inicial tem que ter valor da causa, tem que mencionar prova, citação, e a citação, eu tenho a citação para oficial de justiça, que é a mais comum, diligência de oficial de justiça. Eu tenho a segunda citação, que eu não posso esquecer, hein? Via postal ou via correio, né? É a segunda citação. Então, eu preciso ficar atento. Acabou? Não tem mais, hein? Nós temos a citação, que é a citação por edital, né? E aí vem uma pergunta, vem uma dúvida na nossa cabeça, professor, e a citação por hora certa? Essa citação é uma forma dentro da espécie citação por oficial de justiça. Porque a citação por hora certa, o oficial vai lá, não encontra você, mas ele entende que você está se ocultando, se escondendo. Então ele fala o quê? Ó, não vou citar porque não te achei, porém, ô fulano, quem é você? Sou o Jorge. Nossa, Jorge, engraçado, você tem a cara do João que eu preciso citar, hein? Você é muito parecido com ele, mas eu não sou o João, eu sou o Jorge. Então, Jorge, avisa o João que amanhã eu volto, 3 horas, tá? Se ele tiver ou não tiver, o que eu vou fazer? Vou dar como citado. Então, cuidado. Citação nós temos no direito, no processo civil, 3. Dentro da oficial de justiça, nós temos mais uma citação por hora certa. Então, é importante fazer essa leitura, né? Lembrar disso na hora da prova. Citação, nós temos 3. Primeira, oficial de justiça. Segunda, citação via postal ou correio, que é a mesma coisa, hein? Postal ou correio. A terceira, edital. Professor, e a citação por hora certa? Quem faz essa citação é o próprio oficial de justiça. Olha que beleza, ó. Mais outra aí, doutores. Ó, que coisa boa, hein? Cuidado, hein? Professor, quem faz uma inicial, saúde, hein? Saúde. Faz gargarejo com Malvona, viu? Malvona. Bom. Barato e prático, né? Faz gargarejo. Olha só, quando a gente fala da inicial, toda boa inicial bem feita, tem que ter o quê? Provas, né? E provas sempre caem no direito. Muita gente faz uma confusão infernal. Provas, existem mais de 200 provas no direito brasileiro. Coisa de louco, de psicopata isso, né? Prova só tem duas, acabou. Nós temos de um lado a prova oral e do outro lado a prova documental, acabou, só isso. Dentro de cada prova, nós temos o estudo de outras provas, né? Então, na prova oral, nós temos a prova depoimento pessoal, na prova oral. Depoimento pessoal é feito pelas partes, autor e réu. Depoimento pessoal é feito pelas partes. Em regra, personalíssima, né? Por quê? Porque o réu vai lá, o autor vai lá. Exceções é a figura do preposto. O preposto aparece aonde? Lá no processo do trabalho e aqui no processo civil na relação de consumo, no processo de direito consumidor. Não vai o dono da Coca-Cola. O dono da Coca-Cola está em Miami, né? Está curtindo, passeando, ele vai lá na audiência minha, sua, não está preocupado aqui no Brasil. Vai quem? Vai o preposto, né? Vai o Jorjão do arquivo, né? Então vai lá, vai o Jorge do arquivo. Então ele vai lá fazer a audiência como preposto. Então, hoje a audiência tem que ser feita em regra personalíssima pelo autor ou pelo réu, o depoimento pessoal. A exceção é o preposto. Então falamos da prova oral. Dentro da prova oral nós temos 2 provas. Depoimento pessoal, objeto de prova isso, hein? E a segunda prova, testemunhal. A testemunha que a gente está acostumado. Vamos deixar a prova oral de lado, vamos pensar numa segunda possibilidade de prova, que é a prova documental.
Professor, quantas provas tem no direito brasileiro? Quantas? Fala, professor. 2. Já fiquei até arrepiado de emoção. Olha só, hein? 2 provas nós temos no direito brasileiro. A prova oral, deixa de lado. A segunda prova, documental. Na prova documental, enquanto na primeira espécie, que é a prova oral, nós temos 2 situações dentro dela, na prova oral nós temos 4. E é objeto de prova, com certeza, hein? Porque quando eu falo de prova documental, é muito comum o aluno achar prova documental é papel. Documento é papel, nem sempre, né? Por isso existe o estudo das provas documentais. Prova documental, a primeira prova documental é estrito sensu. Professor, o que é isso? Prova documental é estrito sensu. Isso quer dizer o quê? Tudo que é palpável, né? Então, tudo que eu consigo pegar. Isso é prova documental em sentido estrito sensu. E é muito comum, né? O professor já deu muito tempo aula na graduação, é muito comum, por isso eu falo, quem não sabe a matéria, não tem noção, não consegue colar. Lá na graduação, você nunca mais vai esquecer isso, lá na graduação, o professor estava passando, dando prova, todo mundo fazendo prova, só que tinha um vidro lá, então você enxergava tudo, né? Só que quando você gosta da turma, o que você faz? Precisa de meio ponto, 1 ponto, você fecha os olhos, então vamos lá, né? Deixa colar. Mas o sujeito não conseguia colar, porque não tinha conhecimento da matéria. Ele virou para a colega do lado e fez assim, me ajuda, o que é palpável? O professor perguntou na prova, o que é palpável? A2. Aí ela fez assim, palpável, meu, palpável. Ó, palpável. O que é isso? Aí ele foi em outro, eu só olhando no vidro. O que é palpável? Palpável, cara, palpável. Não é? Aí pra você, eu falei assim, agora ele vai acertar. Vai acertar, ele virou e deu um grito na sala. Peito, meu, peito. Né? Pô, que peito, cara, que prova que você tá, meu? Então a verdade é uma só, quando o cara não tem noção, não adianta colar, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Doutores, o que é palpável? A pergunta foi essa. O amigo ajudou, palpável, eu consigo pegar. A outra também ajudou. Palpável, cara, palpável. O cara, peito do quê, rapaz? Você tá ruim, hein, meu? Então, doutores, não dá, né? E a gente não vai esquecer mais pra prova, porque prova documental em estrito sensu é tudo que é palpável, né? Palpável, acabou, pronto, nunca mais erra aí, ó. Não é peito, hein? É palpável, né? Então, tá bom. Não é peito, né? A segunda prova que nós temos documental, a primeira é a documental em sentido estrito. A segunda prova documental, que pode ser objeto de prova, é inspeção judicial. Toda vez que o juiz levanta a bunda da cadeira e vai lá olhar, ele está fazendo uma inspeção judicial. Então, prova documental, a primeira espécie, é a documental em sentido estrito, palpável. A segunda espécie da prova documental é a prova de inspeção judicial. Inspeção judicial. Professor, o que é inspeção judicial? É uma prova que deveria ser mais utilizada na prática, mas não é, né? Normalmente o juiz manda o oficial de justiça ir lá. E normalmente não manda um só. Sabe por quê? Sabe por que vai 2 oficiais de justiça, normalmente? Porque pelo menos um volta, né? Volta vivo, né? Então se um morrer, pelo menos o outro volta, né? Então, olha só, né? Não é verdade? Tem o segundo. Então a segunda prova que nós temos é... Qual que é a segunda prova que o professor falou? Qual que é? Inspeção judicial. Qual que é a primeira? Isso, sentido cis, né? Que é a palpável. É um palpável. Mas nós temos a terceira prova documental, hein? Que é a pericial. Prova documental, pericial. Professor, a prova documental é pericial? Claro que é. A prova documental é pericial. Pericial é a perícia. O juiz pede para o contador, solicita ao advogado, ao médico, sei lá, ao corretor de imóveis, para prestar um serviço, fazer um laudo técnico. Muita gente bate no peito, eu sou perito. Profissão, sou perito. Não existe profissão perito. Na verdade, o perito, ele presta um serviço ao judiciário, hein? Então é diferente, né? O perito presta um serviço. Mas isso é prova documental também, prova documental. Então falamos da primeira, que é a prova documental em sentido estrito. Um de cada vez, sai briga essa hora. Calma, gente, calma. Tá? Pode responder com calma. Primeiro, então, qual que é? Palpável, guardou, tá vendo? Falei, ó. A segunda prova documental, qual que é? Legal. Qual que é a terceira? Pericial. E vamos falar da última, que é a última, com certeza, objeto de prova, tanto na primeira fase como na segunda, hein? Por quê? O novo CPC criou uma prova que não existia, a jurisprudência falava que era, que é a ata notarial. Ata notarial hoje é prova, olha que beleza. Se você, ata notarial é escritura pública. Você vai no tabelião e fala assim, tabelião, eu quero provar que João me ofendeu no Facebook. Aí ele digita lá, né?
declaro para todos os fins direitos, com fé pública, que eu vi João no Facebook ofendendo Moisés. Pronto, é isso, né? No WhatsApp. Então hoje, cuidado, hein, com o Facebook, o WhatsApp. Muita coisa mudou, né? Até no direito civil mudou. Hoje, 2 vezes por semana, já gera união estável. Cuidado, hein? Então hoje tem que ter contrato de namoro para não dar problema, né? Cuidado. Então cuidado, né? 2 vezes por semana, quem dorme na casa do namorado, namorado na casa do namorado, já é união estável. Então cuidado, hein? Cuidado. Não tá não? Cuidado, hein? Faz contrato de namoro para dar tudo certo, né? Então, ó, prova, o estudo da teoria das provas. Quantas provas existem? Fala, professor. Valendo chocolate, hein? Duas. Prova oral e a outra prova? Documental. Na prova oral eu tenho 2 lá dentro. Quais são? Testemunhal ou depoimento, né, das partes. Depoimento pessoal. Esquece a prova documental, vamos voltar para a prova documentar, na verdade, prova documental. Esquece a prova oral. Qual que é a segunda? Quantas espécies nós temos dentro lá dela? 4. A primeira espécie qual que é? Estricto sensu. Estricto sensu é tudo que é palpável. Guarda assim, palpável. A segunda prova documental qual que é? Inspeção judicial. O que é essa inspeção judicial? O juiz levanta a bunda da cadeira e vai lá olhar. Olha que bonito isso, lindo, né? Dá vontade de chocar, né? Chora. Olha só, a terceira prova documental qual que é? Pericial. É o perito. E a quarta e última, que é a grande novidade, tá na cara que vai cair isso, tá na hora já. Qual que é? Ata notarial. Professor, o que é essa ata? É escritura pública, feita por um tabelião. Ata notarial, tá? Fica atento em relação a isso, hein? Passando pela novidade da inicial, passamos pela novidade da prova, mas nós sabemos que dentro da inicial, nós podemos utilizar a tutela provisória. Professor, o que é tutela provisória? O correto é falar até no plural, tutelas provisórias, porque agora nós temos 2 espécies. Tutela provisória ou tutelas provisórias são decisões o quê? Decisões provisórias, né? O próprio nome diz. E essa decisão provisória cabe agravo de instrumento. De toda decisão provisória cabe agravo de instrumento. O juiz tem 3 funções diretas. O juiz não fala, ele despacha, né? Quem fala somos nós. O juiz, quando fala no processo, ele despacha. O juiz também profere decisões o quê? Interlocutórias. E o juiz também, ele decide, ele julga, sentencia. Primeiro grau de jurisdição, juiz. O juiz faz sentença. Segundo grau de jurisdição, desembargadores. Desembargadores fazem o quê? Acordam. Terceiro grau de jurisdição, nós temos quem? Os ministros. E os ministros fazem o quê? Acordam também. Tem que ter essa ideia estrutural, né? A justiça brasileira, o poder judiciário, o processo brasileiro, ele é dividido em justiça especializada e justiça comum. A justiça especializada eu tenho quem? Justiça militar, justiça do trabalho, justiça eleitoral, que o concurso está até aberto. Esquece a justiça especializada, vamos para a justiça comum. A justiça comum nós temos uma divisão. Justiça federal, artigo 109 da Constituição Federal. Tudo que é de competência da Justiça Federal está no 109 da Constituição Federal. O que não é residual. Sobrou para onde? Sobrou para a justiça estadual. Então tem que ter essa visão, é muito importante para te ajudar na prova. Volto na inicial, já falamos de provas. Temos que falar agora de tutelas provisórias. Dentro da tutela provisória, novidade do CPC, o novo CPC trouxe essa novidade, hein? Nós temos a tutela de urgência e a irmãzinha, a tutela de evidência. A tutela de urgência já existia, saúde, hein? Suco de laranja com açaí, viu, doutora? Viu? Ó, a tutela de urgência, no passado, já existia. E hoje, no novo CPC, permaneceu. Mas, na verdade, ela descobriu quem? Ela descobriu a mamãe e a irmãzinha. Quem que é a mamãe dela? As tutelas provisórias. Quem que é a irmãzinha? A tutela de evidência que não existia. Então, olha só, o gênero, né, é a tutela provisória. Vou usar no plural, porque são 2, tutelas provisórias. Depois, dentro das tutelas provisórias, eu tenho as espécies. Tutela de urgência e tutela de evidência. Enxergando o gênero e as espécies, vamos dentro de cada gênero. Ó, de cada espécie de cada gênero. Vamos lá na tutela de evidência. Ó, tutela de questão dada essa, hein? Essa é a questão dada. Presta atenção, hein? Tutela de urgência, dentro dela eu tenho 2. A medida cautelar e a antecipação de tutela. A medida cautelar quer dizer o quê? A medida cautelar é proteção do pedido. Toda vez que eu quero proteger o pedido, mas não é propriamente o pedido, através de uma decisão provisória, é medida cautelar. Medida cautelar é para proteger o pedido, é proteção. Antecipação de tutela é o próprio pedido. Professor, como que funciona isso? A antecipação de tutela é o próprio pedido, antecipado. Se eu estou pedindo banana, eu não quero proteger o pedido, eu quero antecipar o pedido. Isso é antecipação de tutela.
Medida cautelar, não estou pedindo para antecipar o pedido, estou pedindo para proteger o pedido. Professor, mas são coisas diferentes? Claro que é. Ambas são urgentes, ambas são decisões provisórias, ambas cabem agravos, mas eu preciso saber que tutela de urgência, existem duas. Medida cautelar, eu peço adiantamento do depoimento de uma testemunha, pronto, é medida cautelar. Eu peço o bloqueio de algum valor porque existem evidências, eminência da empresa gastar o dinheiro numa execução, medida cautelar. Quando eu quero o próprio pedido, a ação, a obrigação de fazer. O cliente vira para o advogado e fala, doutora, me ajuda. O que está acontecendo? Meu marido pode vir a óbito em 72 horas, o convênio não quer cobrir. Professor, é medida cautelar ou antecipação de tutela? É antecipação de tutela, antecipação de tutela. Porque eu vou pedir para antecipar o pedido, vou salvar a vida e depois tem uma decisão final. Olha como eu não esqueço mais, né? Professor, mas é urgente, eu vou virar para o cliente e falar assim, vamos rezar juntos. Não adianta, né? É urgente, tem que resolver. É que nem OB, tem que estudar, não tem jeito, né? Oh, Deus não está me ajudando. Claro que está, só que você não estuda, tem que estudar. E agora é o caso que agora vai passar, agora vai dar certo. Olha só, então atenção, hein? Tutela provisória, no plural, tutelas provisórias, nós temos quantas? Duas. De um lado a tutela de urgência e do outro lado a tutela de evidência. A tutela de urgência, dentro da tutela de urgência eu tenho a medida cautelar, que é para proteger o pedido. Medida cautelar é proteção, hein? Medida cautelar é proteção. E quando eu falo de proteção, pode ser incidental, no meio já de um processo principal, ou ainda antecedente. E a regra antecedente permanece o que era no antigo código, 30 dias, hein? 30 dias, tá? Antecedente, eu distribuí a medida cautelar antes do processo principal. Tenho 30 dias para distribuir o processo principal. Olha que legal, que bacana, hein? Deixa a medida cautelar de lado, vamos voltar para a tutela antecipada ou antecipação de tutela, que é a mesma coisa, hein? Tutela quer dizer pedido, antecipado. Fica fácil de guardar assim, fica didático. E quando eu falo dessa antecipação de tutela, eu quero trazer uma questão que vai cair em prova, hein? Ó a questão dada aí, ó. No passado, no antigo CPC, nós não tínhamos na tutela antecipada a antecedente. Agora nós temos, hein? 15 dias o prazo. Hoje você quer fazer uma petição de antecipação de tutela, esquecendo a medida cautelar, antecipação de tutela, hein? Hoje eu não preciso fazer correndo dentro da peça, da inicial. Hoje eu posso fazer um requerimento, uma petiçãozinha, distribuo, e aí depois eu tenho 15 dias para emendar. Olha que legal. Professor, isso é bom? Isso é ótimo, né? Porque muitas vezes o advogado se atrapalha com várias publicações, ele pode fazer algo urgente e depois ele melhora a peça emendando. Olha que interessante, hein? Boa essa, hein? Boa essa, doutor. Pode falar, doutor? Professor, digamos que eu sei a antecipação de tutela, né? No caso que você falou do hospital. É. Caso for concedido e depois o pedido principal é negado, como que funciona? Aí nesse caso, se é negado, aí agravo. Cabe o agravo para um ou para o outro. Já foi executado, a tutela saiu, foi feito. E o pedido principal depois foi negado. Então aí cabe a apelação, recurso de apelação. Para a gente não errar na prova, ó, decisão provisória cabe agravo de instrumento. Decisão definitiva cabe o quê? Apelação, recurso de apelação. Não tem mais erro, hein? Vai cair recurso, vamos acertar. E recurso, fique atento, hein? Porque nós temos o agravo de instrumento, uma grande novidade. O agravo de instrumento no passado, o prazo era de 10 dias. Atualmente, no novo CPC, o prazo é de 15 dias. Eles gostaram da ideia da trabalhista e unificaram os prazos aqui. Olha que sensacional. Exceção à regra, embargos de declaração, que continua, permanece 5 dias, tá? Então, atenção, hein? Ó, saindo da inicial, passamos por uma tutela provisória, que sempre cai, vai cair, passamos pelas provas, chegamos. Senhoras e senhores, chegamos mais uma questão, olha só, hein? Qual, professor? Vamos falar das respostas do réu, né? Das respostas do réu. Respostas do réu sempre cai. Outra questão dada, hein? Fala, doutora. É. Ah, tutela de evidência. Eu vou voltar nela, vou voltar. Deixa eu falar primeiro das respostas, a gente volta nela. É didática, estratégia. É, mas tá ligada, legal. Ó, nas respostas do réu, eu tenho 5 respostas, hein? 5 respostas. Professor, não é mais, não é menos? Não, nem mais nem menos, né? São 5. Respostas do réu, eu tenho a primeira, que é a contestação, que a gente está acostumado, né? Contestação. A segunda resposta que nós estamos acostumados é a reconvenção. O que mudou na reconvenção, que é objeto de prova, a reconvenção hoje tem que ser aplicada dentro da contestação. Então, atenção nisso, hein? No passado, ela era uma peça autônoma, é uma inicial, tem que recolher custas judiciais, tem que ter valor da causa, né? Mas hoje é aplicada dentro da contestação. Então, fique atento. Falamos da primeira contestação, falamos da segunda reconvenção, vamos para a terceira, que tudo não erra na prova, a gente não vai errar. Reconhecimento jurídico do pedido.
reconhecimento jurídico do pedido é a confissão. Professor, mas por quê? O advogado vai ser contratado para fazer um reconhecimento e ainda vai cobrar por isso, né? Acho que passa isso pela cabeça, né? Mas é fácil, ó. Hoje em dia, nós temos agora assim, voltando, por isso a intenção foi essa, olha só, tá tudo aqui, ó, tudo aqui. Ó, hoje nós temos a tutela de evidência. Isso quer dizer que o advogado, infelizmente mal preparado, hoje já está sentindo isso na pele, hein? Vai ter dificuldade de advogar. Por isso você que vem aí dessa nova onda de advogados, dessa nova formação, vem com tudo, né? Vem igual a música, vem com tudo, né? Porque você realmente tem que estar bem preparado. Porque para advogar hoje, doutores, o advogado que não está atualizado, ele vai estar se dando mal. Hoje nós temos a novidade, que é a tutela de evidência. Tutela de evidência é a irmã da tutela de urgência e filhinha também na tutela provisória, né? Essa tutela de evidência é para pegar o advogado mal preparado. Por quê, professor? Porque o juiz, tutela de evidência, eles enfeitaram o pavão. O juiz, o que ele fez? Muitos juristas dizem que isso aí deveria estar aonde? Está lá dentro da antecipação de julgamento. Não aí onde está. Mas já que está aqui, não tem jeito, ficou. Então vamos para lá. Essa tutela de evidência é praticamente uma antecipação de julgamento. Antecipação de julgamento. Quando eu falo de tutela de evidência, o juiz está antecipando o julgamento. Pode ser feita de forma parcial ou total. O juiz aplica de forma total. Pronto, matou, acabou o processo. Ou de forma parcial, viu, doutor? Como assim? Tem pedido de danos morais e dano material. Ele aplica só no danos morais. E aí deixa o processo continuar com os danos materiais. Ou o juiz aplica nas duas. Então, a tutela de evidência pode ser aplicada de forma sumária. Isso quer dizer, antes de dar um contraditório, quer dizer que o réu não fica nem sabendo. Isso se chama sumário. Pode ser parcial ou ainda total. A tutela de evidência é fácil de guardar. Eu já guardei o conceito, que é praticamente o quê? Antecipar o julgamento. Quem faz isso? O juiz. O autor, o réu, pode até mencionar como matéria de fundamento, mas quem usa isso, foi criado para o juiz que aplica. Essa tutela de evidência, atenção agora que é questão de prova, hein? O juiz pode aplicar em três situações. Fala primeiro, professor. Falo, súmula vinculante, hein? Tutela de evidência pode ser aplicada em súmula vinculante. Professor, isso é ruim para o advogado? O advogado que não é estudioso é péssimo, hein? Porque hoje você vai distribuir uma ação, sei lá, uma ação de direito consumidor. Você tem que ficar atento. Você tem que dar uma olhadinha para ver se existe o quê? Súmula vinculante. Segunda espécie de tutela de evidência, IDR. Foi um jeitinho que o professor guardou e para você guardar. Ficou fácil. IDR quer dizer o quê? Incidências e demandas repetitivas. Então, súmula vinculante e IDR. IDR é incidências e demandas repetitivas. Ou seja, existe praticamente uma jurisprudência formada sobre aquele assunto. Vai o advogado de novo, ele olhou, não tem súmula vinculante, mas ele esqueceu de olhar a jurisprudência. Ou seja, o que vai acontecer? O juiz pode antecipar o julgamento, parcial ou total. Ele vai aplicar a tutela de evidência. Por quê? Em cima de um fundamento de IDR, incidência de demandas repetitivas. Então, para o autor, o juiz pode aplicar quando existe súmula vinculante ou IDR. Ah, professor, então eu vou advogar só para o réu. Né? O réu ficou mais tranquilo, né? Vou colocar uma placa no escritório, advogado especialista de réus. Olha só, hein? Para fugir dos autores. Só que essa conversa não adianta, porque, na verdade, sobrou para o réu também. Sobrou para o advogado do réu. O juiz pode aplicar a terceira opção de tutela de evidência quando existe o abuso de direito de resposta do réu. Ou seja, o réu, o advogado do réu, você, amanhã só está enrolando, não está defendendo o cliente. Você agiu com abuso de direito de resposta do réu. Só enrolou, não tem prova. Não tem prova oral e nem documental. Só enrolou, o que o juiz vai fazer? Aplicar a tutela de evidência. Então, a tutela de evidência pode ser aplicada em três situações. Qual é a primeira? Fala, professor. Súmula vinculante. Qual que é a segunda? Fala, professor. IDR. Né? Terceira, qual que é? Abuso de direito. Boa, doutora. Fiquei emocionado agora, hein? Fiquei contente, hein? Ó, quase chorei aqui, só tá uma lágrima aqui, meu Deus do céu. Doutores, olha só, gostei do chapéu, doutora. Bonito, viu? Parabéns, tá bonita. Não, tá bonita, tá bonita. Olha só, doutores. Então, a tutela de evidência tem três fundamentos. Prova, quantas provas nós temos? Duas que você tá craque dentro do que tem cada uma delas, né? Quando eu falo de respostas do réu, ó, quantas eu falei? 5. E nós paramos na terceira, né? Eu ia fazer o dedo meu, olha só que horror, né? Então, paramos na terceira. Na terceira, porque nós falamos da contestação, falamos do quê? Reconvenção e paramos aonde? Reconhecimento jurídico do pedido. E agora você vai entender a hora que ficou fácil, ó.
Por que hoje eu vou usar o reconhecimento jurídico do pedido? Hoje eu vou usar e devo usar, por quê? Se o réu, advogado do réu, não tem defesa, ou seja, não tem provas, é melhor fazer o quê, doutores? Reconhecer juridicamente o pedido. Porque se eu reconheço juridicamente o pedido, o réu vai falar assim, mas doutor, eu vou te pagar para você confessar? Claro, porque eu confessando e você confessando, na verdade, você confessando através de mim que estou te representando, você vai deixar de pagar dano moral, talvez sucumbência. Sua situação está ruim, meu filho. Você não tem prova. Você tem prova oral? Deixa eu ver, não tenho. Você tem prova documental? Deixa eu ver, também não tenho, doutor. Então você quer o quê, meu filho, né? Você quer o quê? Quer que o juiz decida ao seu favor ainda? Então vamos reconhecer juridicamente o pedido. Então é a terceira resposta do réu. Primeira, contestação. Segunda, reconvenção. E a terceira, reconhecimento jurídico do pedido. Acabou, né, professor? Acabou nada, são 5. Então vamos para a quarta opção, que vai cair na prova também. A quarta opção, desmembramento do polo ativo da ação. Como que é o nome? Desmembramento do polo ativo da ação. Professor, o que é isso? Toda ação que existe muitos autores ou muitos réus, o juiz pode aplicar isso, o Ministério Público pode pedir isso, mas a parte em resposta, o réu, pode pedir também. Você é advogado do réu. Eu sou advogado do autor. Em vez de pegar e fazer uma ação uma por uma, eu peguei a sala inteira, 60 pessoas, e joguei na ação. Pronto. É uma ação de pluralidade de polo ativo. Você vai se defender, vai defender o seu cliente de uma ação o quê? Coletiva. Pronto. Doutores, eu fiz isso para ganhar tempo, por algum motivo. Você tem qualidade para defender o cliente? É difícil. É mais fácil no direito você defender um por um do que defender 1 contra 100. 1 contra 60, que seja 20, que seja 6. É mais difícil. Então, na verdade, a resposta que você tem é o quê? Desmembramento do polo ativo da ação. Olha só que beleza, né? Então, desmembramento do polo ativo da ação. Tem que fazer, é importante, hein? Toda vez que você é advogado do réu e vem aquela ação pesada, cheia de autores, vários autores, você pode pedir o desmembramento do polo ativo da ação, que é uma resposta do réu. Acabou, professor? Não, tem mais uma, hein? Qual que é? Revelia. Cai na prova e todo mundo erra. Revelia não é resposta. Claro que é resposta, hein? Revelia é a resposta do réu. Na verdade, é um efeito. O réu foi citado, não quis contratar advogado, não quis responder, mas foi citado, foi positiva a citação. Já gera o efeito, revelia. Então, em resposta do réu, nós temos 5. Primeira resposta do réu, qual que é? Contestação. Segunda resposta do réu? Ótimo, reconvenção. Terceira resposta do réu? Reconhecimento jurídico pedido, que você já sabe por que aplicar. Quarta, qual que é? Desmembramento do polo ativo da ação. E quinta, qual que é a quinta? Revelia. Quando eu falo de tutelas provisórias, quantas eu tenho? Quantas? 2. Eu tenho a tutela de evidência de um lado e a tutela de urgência do outro. Tutela de urgência eu tenho quantas? 2. Medida cautelar e a outra? Antecipação de tutela. A medida cautelar pode fazer antes do processo principal? Pode. Prazo? 30 dias. Já a tutela antecipada, eu posso fazer antes com o novo CPC? Eu posso fazer antes do principal? Posso. Na verdade, eu vou emendar essa inicial e o prazo é 15 dias. Vai cair, isso a gente vai dar risada, hein? Vai cair. Vocês vão lembrar do professor Júlio César Santos na prova, hein? Se Deus quiser, hein? Vamos lá. Ó, isso cai. Professor, acabou? Acabou nada. Chegamos na sentença. Se tem, ó, presta atenção, se tem a inicial, ó a questão dada aí. Se tem a inicial com requisito novo, que é a audiência de conciliação e mediação, tem o pedido de citação, o réu foi citado, via postal, via correio, ou oficial de justiça, né? Ou ainda por edital, o réu vai apresentar a resposta do réu. O réu apresentou respostas, pode ter audiência de conciliação e mediação, né? Mediação e conciliação, pode ter uma segunda audiência de instrução e julgamento, mas a ordem das coisas é o juiz fazer o quê? Sentenciar. E a sentença, a gente precisa ficar atento, hein? Porque a sentença pode ser procedente e improcedente. Procedente, quem ganhou? O autor. E improcedente, o réu ganhou. Mas ela pode ser com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. Como assim, professor? Se o juiz julgou um mérito, é sinal que ele leu o processo. Se o juiz não julgou o mérito, é sinal que ele achou um defeito, um vício processual, né? Então, ele não permite a leitura do processo, porque tem um defeito. Quando eu falo pelo fato do juiz julgar, cabe recurso. Cabe recurso no prazo recursal, porque após o trânsito julgado, o que acontece? Não pode recorrer mais, né? Não pode recorrer mais. Após o trânsito julgado, só cabe a ação rescisória. Outro objeto de prova, hein? Ó, 966, artigo 966 do novo CPC.
Ação rescisória. Ação rescisória, existem motivos taxativos no 966. E ação rescisória não é recurso, é inicial. Eu tenho que calcionar 5%, é uma ação onerosa, né? Mas sempre cai na nossa prova. Então, promete, professor, faça uma leitura rápida hoje, bem tranquilo. 966, só para você saber. Hein? A última de hoje, hein? Só para dar aquela leitura para dormir gostoso hoje, para dormir bem. Mas amanhã promete também, professor, não pega nem nada de matéria, né? Tem gente que fica estudando na escada da faculdade. Não faz isso não vale a pena, você estudou demais, né? Agora descansa, a hora de descansar, tá? Você pode dar uma olhadinha hoje no caderno, na sua anotação, isso tudo bem. Mas amanhã não é dia. Amanhã é hora de descansar, ok? Olha só, recurso. Recurso de apelação cabe na decisão definitiva, hein? Definitiva. Recurso de agravo de instrumento cabe quando? Decisão provisória. Cuidado com a contagem de prazo da contestação, hein? Hoje o CPC, novo, tem 3 contagens de prazo. Isso tá cheirando que vai cair na prova da OAB. Atenção agora, hein? Ó, primeira contagem de prazo. Tem audiência de instrução, né? Tem audiência de mediação e conciliação. Pronto. Foi frutífera? Acabou o processo. Acabou. Foi frutífera? Acabou. Mas se for infrutífera essa audiência, o réu sai da audiência sabendo que amanhã começa a contar o prazo dele para apresentar a contestação. 15 dias. Então, cuidado, hein? O prazo mudou, hein? Nós temos 3 contagens de prazos aí nesse novo CPC, nesse novo processo civil. O primeiro contagem de prazo, a partir da audiência infrutífera de mediação e conciliação, começa a contar o prazo no dia seguinte, o prazo de 15 dias. Segunda contagem de prazo, o réu não quer saber de conciliação, e aí já saiu da audiência de conciliação, não teve audiência de conciliação ainda, não teve. Ele pega e protocola um pedido. Ele falou, juiz, ó a petiçãozinha aqui, ó, não quero essa audiência, tira de pauta essa audiência de conciliação. Eu sou o réu, não quero conciliar e nem mediar. Pronto, o juiz vai acatar esse protocolo, vai tirar de pauta e vai começar a contar o prazo de 15 dias. Olha a segunda contagem de prazo aí que cai em prova também. Professor, qual que é a terceira? A terceira é tranquila. A terceira é o que era antes. A terceira é a juntada do mandado. Não é mandato, né? Mandado da ordem judicial de citação. Então, olha só, 3 contagens de prazo diferentes, hein? Muita atenção com isso, hein? Fique atento à inicial, tem lógica, a prova da OAB tem lógica. Eles não mudam muita coisa, sempre perguntam alguma coisa inicial. Hoje, o que é mais bonito para perguntar no inicial? A audiência de mediação e conciliação. Ela é obrigatória? Cuidado, boa, fiquei até orgulhoso agora, hein? Obrigatória é o fato de se manifestar. Obrigatória não é. Tanto é que o autor pode falar, não quero, mas ele se manifestou. Tanto é que o réu fala, eu não quero, ele protocolou. Então fique atento em relação a isso, hein? Inicial, fique atento, é a grande novidade em relação a isso. Fique atento também, processo civil adora perguntar sobre as questões de família, né? Processuais de família. Então fique atento. União estável pode ter declarada e não declarada, né? Fique atento. A união estável declarada é aquela que eu fui no cartório para fazer o convênio médico, né? Quando eu só moro junto, mas não tem nada declarado no cartório, é a união não declarada. Judicialmente eu preciso pedir o quê? A declaração da união estável ou o reconhecimento. E depois pedir a dissolução. Fique atento com isso também, hein? Divórcio. Tem a emenda constitucional 66 de 2010. O divórcio hoje pode ser direto. Eu não preciso mais fazer a separação. No passado eu fazia a separação e convertia a separação em divórcio. Hoje eu posso fazer o divórcio direto. Isso eles sempre perguntam também. Dentro do processo civil, cuidado também, ó, com a Lei 8.245 de 91. Né? Eles sempre perguntam sobre isso também. Lei 8.245 de 91 é a lei do inquilinato. Quando eu falo de inquilinato, fique atento, hein? Quando eu falo da Lei 8.245 de 91, sempre cai na prova do OAB, e eles perguntam, essa lei serve para quê? Para alocações de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. E aí o Código Civil que vai tratar, né, da questão da alocação de bens móveis. Então é outra situação. O Estatuto da Terra vai tratar de situações de locação de imóveis rústicos e rurais. É outra situação também. Dentro da nossa matéria, locação, eu preciso saber que existem ações chamadas de ações locatícias. Primeira ação locatícia, presta atenção aqui, ó, presta atenção, hein? A primeira ação locatícia, ó, dica de prova, hein? Primeira ação locatícia, nós temos aí a ação de despejo, né? Ação de despejo, é uma ação locatícia. Segunda ação locatícia, nós temos aí a ação revisional, para diminuir ou aumentar o valor do aluguel. Revisional. Temos a ação também renovatória. Essa ação renovatória é a renovação do contrato compulsória, né? Cuidado com essa ação também. Outra ação que nós temos também é a ação além de despejo, além de revisão, além da revisional de aluguel, além da ação renovatória, tem uma outra, consignação em
pagamento. Eu não acho para quem pagar, vou consignar o valor. Fique muito atento em relação a isso, hein? Cuidado também, relacionado a direito civil e processo civil, eles adoram perguntar isso, que vincula nas duas matérias. A incapacidade em relação à idade, hein? O sujeito que tem 16 aos 18, ele é incapaz? É incapaz. Ele tem incapacidade o quê? Relativa. Se ele tem incapacidade relativa, ele vai ser assistido. O papai e a mamãe vai assinar com ele, tanto a procuração, né? Tanto no dia da audiência, vai assinar com ele. Por quê? Vai ser assistido pelo papai e pela mamãe. Quando eu falo menos de 16, o menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. Então ele não vai ser assistido, ele vai ser representado. E isso eu estou falando da aplicabilidade aqui no processo civil. Acontece essa pergunta para pegar muita gente, hein? Então, ó, questão dada. Fique atento à inicial, hein? Fique atento ao agravo. Mudou. Agravo não é mais 10 dias, agora é 15 dias. Fique atento, hein? Novidade, tutela, as tutelas provisórias. Nós temos uma grande novidade, que é a tutela de evidência. Além da tutela de evidência, que eu preciso saber os 3 motivos, o primeiro qual que é? Fala, professor. Súmula vinculante. Qual o segundo motivo? IDR. Qual o terceiro? Abuso de resposta. E assim chegamos no final. Mas antes disso, eu vou pedir para todo mundo levantar. Levanta aqui, levanta aqui, levanta aqui. Isso. Você sabe que prova da OB chama muita nhaca, né? Muita zica, né? Então levanta, levanta, doutora, levanta. Faz assim, ó, para afastar o mal olhado agora. Vai. 1, 2 e... Vai, doutora, levanta aí. Afasta, afasta. Isso, faz assim, ó. Isso. Tem que afastar o molhado, hein? O cunhado, você não vai passar, né? O vizinho. Nossa, quantas vezes você prestou a prova da UB? De novo, então, faça o molhado, faça o molhado. Sai, zica, sai. Pronto, ó. Sucesso, boa sorte, palma pra todo mundo. Oh. Adiciona o professor no Face, tá bom? Fala, doutor. Não passei? Ó, o Facebook é Júlio Sanches com Z no final. Adiciona aí, pra gente virar amigo, tá? Você acha com facilidade. E o WhatsApp, se eu passar aqui, meu Deus do céu. Não. Meu Deus. Adiciona no Facebook, a gente fala pelo Messenger, hein? Fechado, hein? Tchau, beijo no coração. Tchau.